Oi, eu sou o Abdênio. Oi, eu sou a Paula e este é o canal Potiguares em Portugal. Neste primeiro vídeo, nossa estreia aqui no YouTube, nós vamos contar um pouquinho para vocês como está sendo o nosso processo de aplicação para o visto de procura de trabalho em Portugal. Bem, nós sempre tivemos vontade de morar fora, sempre nos planejamos, tentamos nos organizar financeiramente, psicologicamente. Então, nós pesquisamos bastante, encontramos uma porta de entrada para Portugal e começamos a pesquisar e estudar como seria o melhor caminho, a melhor estratégia para imigrarmos para Portugal. A gente sabe do visto, né? A gente já ouviu falar nesse visto em específico desde 2019, que foi quando ele começou a ser anunciado, digamos assim, em Portugal, só que acabou não indo para frente. Eu acredito que foi principalmente pela pandemia, né? E quando foi ao final da pandemia, ainda no ano passado, esse visto ele voltou com tudo, né? Mais ou menos em meados de agosto. E se como a gente já tinha esse planejamento para o visto, a gente começou a ficar de olho nele para quando saísse a legislação, a gente saber o que a gente ia precisar fazer para dar entrada nesse visto. Como o nosso canal se chama Os Potiguares em Portugal e além de nós dois, também temos o nosso bichinho de estimação, que é a Nina, nós também nos programamos para fazer todos os processos necessários para estar imigrando para outro país com a Nina. Independente de qual seja esse país, existe um checklist que era obrigatório para nós adiantarmos o processo do nosso PET, onde, independente se a gente fosse para Portugal, Irlanda, Itália, Canadá, era necessário que esse checklist estivesse coerente, estivesse todo certinho. Então, nós adiantamos a parte de vacinação, a parte de chipagem, nós também realizamos a parte de sorologia e todos esses processos, independente do país que nós escolhêssemos ir, eles teriam que ser realizados. Isso, e é um processo bem demorado, né? Quem já levou algum animal para o exterior sabe que é um processo demorado, que leva aí em torno de 6 meses, se a gente for avaliar tudo. Então era algo que a gente precisava realmente já dar andamento, porque quando, mesmo sem saber ainda que o visto sairia, né? Porque a gente começou a dar entrada no processo da NOCA antes desse visto realmente sair, seria um processo lento. Então preferimos dar entrada logo em tudo que precisava ser feito na Nina, para que ela já ficasse pronta e essa documentação já ficasse guardadinha, para quando a gente encontrasse a nossa forma de imigrar, o país que a gente desejava imigrar, isso já ser algo feito, já estaria pronto. Vamos lá. E o que é esse tão falado visto de procura de trabalho para Portugal? Basicamente, esse visto é um documento que nos permite, qualquer pessoa que tenha interesse, né, a imigrar para Portugal, permite que essa pessoa esteja de maneira legal naquele país durante 4 meses, ou seja, 120 dias, podendo ser renovado por mais 2 meses, totalizando um período de 180 dias, para que ela tenha como finalidade buscar um emprego. Esse emprego ele tem que ter contrato, ele tem que ser legal, ele tem que ter todas as condições que garantam mesmo que você está indo somar para com o país. Então, o governo português tem essa necessidade muito alta de mão de obra e dessa forma, né, o governo encontrou uma saída através desse visto para garantir que o país continuasse em crescimento com uma mão de obra de países estrangeiros, ou seja, fora de Portugal. A população em Portugal, ela também é um fator que pode ser um acelerador para esse visto. Basicamente, eles têm uma população muito idosa e a população que tem a força de trabalho, ela termina emigrando de Portugal a fim de outras regiões que garantem um salário melhor, uma condição de vida ainda melhor do que Portugal. Isso, então Portugal ele acaba tendo essa necessidade de mão de obra e o visto foi uma maneira de Portugal criar uma porta de entrada oficial para isso, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vão como turista e decidem permanecer. É uma brecha, digamos assim, que há na lei, né? E muitas pessoas utilizam desse artifício para conseguir residir no país. Mas a gente queria ir de uma forma que fosse legal, né? De uma forma, a gente gostaria de estar legalizado, principalmente porque indo com manifestação você acaba ficando muito tempo preso ao país, digamos assim. É um processo que demora em torno de 2 anos, então são 2 anos em que você acaba não podendo sair de Portugal, por exemplo. Você tem que ficar ali em Portugal e numa necessidade você não consegue vir ao Brasil ou resolver algum problema. Então nós optamos pelo visto porque acreditamos que é a saída mais viável, né? Nós temos
fizemos todo o nosso planejamento voltado para esse visto. Assim que ele saiu, a gente foi acompanhando. E como foi o nosso planejamento para conseguir avançar com as etapas do visto, né? Primeiro nós criamos um calendário, onde tivemos que definir quais são os pontos-chave para a gente estar continuando no processo. Vale salientar que há uma necessidade financeira, então antes de nós iniciarmos esse processo já havia um planejamento prévio. Isso, acho que a gente quase 3 anos, né, que a gente vinha pensando em emigrar, não sabíamos ainda qual era o país, mas nós nos preparamos financeiramente falando. E alguns pontos chaves que a gente pode salientar aqui, a gente já comprou a nossa passagem, né? Então houve um investimento considerável. O visto exige que a gente tenha uma passagem de volta, né, de regresso para o nosso país. Recentemente houve uma alteração onde não é necessariamente a gente vai precisar da passagem de ida, mas a gente já adiantou, então já tem essa passagem de ida e a de regresso. Preferimos nos precaver, né? Isso. Em seguida, nós contratamos uma consultoria de imobiliária, no caso, existe uma pessoa que vai estar procurando um imóvel para a gente lá em Portugal. Relocation, a gente preferiu por trazer uma segurança maior, né, tendo em vista a situação de Portugal quanto aos arrendamentos, né, as dificuldades que a gente tem visto nesse quesito. Então a gente preferiu já se precaver e contratar um profissional qualificado, né, certificado com registro, tudo corretinho, né, a gente não quis arriscar contratar uma pessoa só, sei lá, porque é famosa na internet. A gente preferiu contratar uma pessoa que tivesse realmente uma licença para exercer essa função, para nos trazer uma segurança maior, né, de não correr o risco de cairmos num golpe ou algo assim. Outros documentos que são importantes, a gente também correu atrás do PB4, que é o seguro saúde, ele é emitido ainda aqui no Brasil, né? Isso. É tranquilo para emitir, tudo pela internet, a gente achou bem prático. Só assim. a questão um pouco da demora, o meu principalmente demorou um pouco, verdade. Foram mais de um mês para sair. Foi 1 mês e 1 semana, mais ou menos, assim, apesar da demora, a gente acha que foi fácil, que a gente não precisou pegar uma fila, E é gratuito, nada disso, né? é um serviço gratuito e que pode estar nos garantindo lá um atendimento médico, porque nunca se sabe, né? Então uma precaução, na verdade, ainda maior. Além disso, também houve a necessidade de autenticar ou então reconhecer a firma de alguns documentos aqui ainda no Brasil. A autenticação ela tem que ser feita em Haia, que é o Tribunal Internacional, a fim de que o documento que a gente emitiu aqui no Brasil tenha a mesma validade em Portugal. Isso, ele em qualquer outro lugar do mundo também, todo país que tenha parceria com a AIA, né, que faça parte do acordo de AIA, o nosso documento vai ser válido. Então a gente adiantou documentos que seriam importantes, como nossos diplomas, né? O Vitor, ele é engenheiro químico, eu sou jornalista, então a gente preferiu reconhecer esses títulos, porque mesmo que a gente não vá de imediato, de início, conseguir uma vaga na nossa área em Portugal, é sempre bom a gente estar respaldado com esses documentos, caso uma oportunidade surja. Além desses documentos, também foi necessário fazer uma reserva, um dos pré-requisitos do visto, né? A gente tem que ter uma reserva ali pelo período de 120 dias, nossa reserva é feita pelo Booking. Tem um limite no próprio Booking de 60 dias, então tivemos que fazer 2 reservas de 60 dias. E ainda que a gente não venha a utilizar essas reservas, nós optamos por fazer, né, e no processo de solicitação do visto explicar que a gente tem um contrato de relocation, né, que muito provavelmente a gente não vai estar vindo a utilizar essas reservas, mas que fizemos mesmo assim para cumprir com a exigência e mostrar que a gente está disposto a fazer tudo o mais legal possível, né, tudo dentro dos confortos. Então, ao todo, foi esse o nosso procedimento, né, de como a gente vem sendo um processo bem desgastante, assim, mexe muito com o seu psicológico, com a sua ansiedade, porque é uma mudança de país, né? Você não está mudando de bairro, você não está mudando de estado, você está indo para um outro país que, ainda que tenha a mesma língua, né? É uma língua com um sotaque diferente, é um país com uma cultura diferente, então você tem que estar disposto a se abrir completamente, até porque é começar do zero, né? A gente não vai começar já na nossa área, muito provavelmente não, se Deus quiser, quem sabe, né? Mas muito provavelmente não. Então você tem que estar disposto a tudo. Então a gente está fazendo tudo o mais correto possível para que a gente venha ter um resultado positivo, né, nesse processo de visto, que a gente vai atualizar vocês. Mais pra frente a gente pode fazer mais alguns vídeos também explicando como foi o processo de relocation, como funciona, explicando os passo a passo, mesmo os pormenores de como dar entrada no visto.
Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado aí pela audiência. A audiência de vocês. Deixa aí o like, se inscreve e logo mais a gente vai estar com novidades aí ao longo desse processo. Isso, continue nos acompanhando, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram aqui do nosso canal, que também é os Potiguares em Portugal, que vocês podem acompanhar e seguir a gente por lá para ver o nosso dia a dia, ver os processos mais na hora, né? Em tempo real. É isso aí. Então, tchau, até a próxima!